Bom, bom dia pessoal, dando início então à nossa aula de hoje, 31 de março. Estou gravando aqui em casa, né? Fazendo para poder estar perto de vocês. Então, gravando essa aula para dar continuidade às nossas aulas do pescar. Então, é um momento difícil que a gente está atravessando. Estamos aprendendo com esse momento, né? Vivendo o inesperado. Estamos vivendo em uma pandemia mundial. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, porque há necessidade disso, há necessidade desse isolamento, há necessidade de todo esse cuidado. Então eu espero que vocês estejam se cuidando. Espero que esse momento passe logo, né? E dando continuidade então às nossas aulas de saúde, a gente vai falar sobre vírus, sobre bactérias e principalmente este momento, né? Afinal de contas, o que é uma pandemia, né? Por que a gente está vivendo isso? Os motivos, né, são óbvios. Se espalhou pelo mundo inteiro um vírus que já existia entre nós, o coronavírus, ele já existia, talvez essa forma que ele esteja sendo apresentado que é diferente, por isso que a gente não tem a imunidade, né? Então a gente tem que se cuidar. Os sintomas, é um sintoma de gripe, é febre, é tosse, é coriza, mas ele não é um resfriadinho comum, porque um resfriadinho comum não causa esse caos que está acontecendo, né? Um resfriadinho comum a gente trata em casa e não há necessidade de se internar no hospital. Todos nós já tivemos gripes e passamos por elas, mas este é diferente, é um vírus de contágio rápido, em grande massa. Vocês viram que uma pessoa contaminada pode contaminar várias pessoas ao mesmo tempo, né? É um contato por partículas de saliva, então quando a gente fala, a gente emite partículas de saliva, quando a gente espirra, a gente emite secreção nasal, né? Pelo nariz, pela boca, e quem tem o coronavírus contamina várias pessoas. E aí se fala também do grupo de risco. Mas o que é o grupo de risco? São pessoas com 60 anos ou mais, são pessoas com doenças crônicas, né? O que é uma doença crônica? É aquela doença que a pessoa tem, que ela convive com ela, que tem que estar bem controlada, que então é a diabetes, que é a hipertensão. Então, são pessoas com doenças crônicas que ficam mais sensíveis ao vírus, né? E por que está acontecendo assim? Por que todo mundo está falando nisso? Porque esse vírus começou lá na China e ele foi espalhando, ele foi passando, né? E ele agora, a gente não pode dizer que ele está incontrolável. Não, ele não está incontrolável. Ele começou a ter, ele tem um ciclo, então, que dura de 7 a 14 dias. E é por isso que as pessoas estão pedindo esse isolamento de 7 a 14 dias. E quarentena? O que é quarentena? É o tempo que esse vírus vai agir dessa maneira e ele está contaminando, é a forma de propagação. Então a gente tem que fazer a quarentena para ficar fora dessa propagação, porque quanto mais pessoas estiverem na rua, quanto mais pessoas estiverem saindo, elas vão estar se contaminando e vão contaminar outras pessoas. E aqui que a gente sabe que esse vírus é de fácil contato e para um grupo de pessoas que é o grupo de risco, ele pode adoecer mais. Tem pessoas que vão ter o coronavírus e não vai acontecer nada. Tem pessoas que vai ter o coronavírus e vai ter só febre. Tem pessoas que vai ter coronavírus e vai ter tosse, febre. Tem pessoas que vai ter o coronavírus, vai ser tosse, febre, coriza, que é quando o nariz começa a escorrer.
E tem pessoas que vai ter coronavírus que vai ter outros problemas, que são problemas respiratórios mais graves, assim. São infecções a nível de pulmão que vão deixar as pessoas doentes, mais doentes, e vão precisar de hospital para poder respirar, que vai fechar a garganta, que vai fechar o nariz de uma maneira que eles não vão conseguir respirar. Então essa pessoa pode ir a óbito, ela pode morrer. Então, é essa propagação que a gente quer evitar pedindo isolamento, né? Quando eu falo a gente, eu falo nós, pessoas da saúde e pessoas que seguem ao que a Organização Mundial da Saúde fala. Então, é essa notícia, essa importância que a gente tem que dar. Tá? Uma coisa que eu quero pedir para vocês é que toda vez que vocês forem assistir um noticiário, que vocês vejam a fonte, se é confiável, não fiquem acreditando em várias coisas, porque tem muita gente falando muita bobagem por aí. Então vocês procurem seguir orientações sérias. O que o secretário do município está falando, o que os médicos da Secretaria de Saúde estão falando, o que a Organização Mundial da Saúde está falando. É essas pessoas que a gente tem que ouvir, porque essas pessoas elas estudaram isso, elas estão em conhecimento. Como é muito novo e as coisas estão acontecendo muito rápido, dá margem para que notícias não sérias e notícias não confiáveis entrem na vida da gente. Então a gente tem que ficar alerta sobre isso, tá? Então é um cuidado que eu gostaria que vocês tenham. Então, falando ainda sobre o coronavírus e o que é vírus, né? E bactéria, então existem as contaminações virais e o Covid-19, ele é uma infestação viral. E tudo isso, assim, dentro da proporção que a Organização Mundial de Saúde nos diz, eles vão catalogando isso que acontece. Então, já aconteceram outras vezes doenças assim que também se espalharam muito rápido e também contaminaram várias pessoas. Talvez estejamos vivendo num momento que este vírus ele se espalhou muito rápido, de uma maneira muito uniforme em vários lugares. Então é isso que está assustando a Organização Mundial de Saúde. Vocês podem ver que no início a gente não falava assim, a gente não recebia orientações assim. Se você tem sintoma de gripe, deve procurar o hospital. Hoje não. A gente já está mudando também. Se você tiver qualquer sintoma de gripe, isola-se na sua casa e cuide-se em casa, cuidando a febre, cuidando a tosse. Se você piorar, você procura um sistema de saúde, posto de saúde. E se piorar mais, de não conseguir respirar, ou se tiver uma febre que dá uma convulsão, aí você procura o hospital, porque é essa maneira de controle, nós estamos num momento de controle. Nós não temos ainda um tratamento para o coronavírus efetivo. Olha, esse remédio cura o coronavírus. Não, se fala alguma coisa de uma medicação aí, mas ainda estão estudando. O pessoal os acadêmicos, os cientistas, a eles só que cabem este estudo, tá? Eles estão estudando uma maneira de fazer uma vacina, né, que seja eficaz, porque vacinas tem vários tipos de antibiótico, mas eles não têm ainda esse estudo pronto, porque estudo leva tempo, pode-se levar quase 5 anos para ter o estudo completo do coronavírus, e aí a gente consiga, já nos primeiros sintomas, depois de detectado, saber fazer a cura dele, mas no momento a gente não tem. Então o que a gente tem que fazer agora? Isolar para não contaminar outras pessoas e também aguardar, porque a ciência vai descobrir e vai acabar. Será que a gente vai ficar muito tempo assim? Não se sabe. A gente vai ficar o tempo suficiente para não propagar e não piorar, né, as condições de saúde daquele grupo de risco. Mas eu quero também conversar com vocês
explicassem o que é uma pandemia, né? O que é uma pandemia? É quando uma doença toma uma proporção grande assim e contamina, ela espalha de uma maneira, de forma simultânea, né? Uma forma que ultrapassa as barreiras, ela vai passando pelo mundo inteiro. E vocês podem ver que aconteceu na China, e aí passou para a Itália, tem Japão, né, Espanha. A gente começamos a ouvir falar do coronavírus em dezembro na China, lá em Wuhan. E dali, porque não se tinha, quando eles detectaram que isso estava muito rápido a transmissão, começaram a tomar essas medidas. Então nós no Brasil tivemos a sorte de chegar agora sim em fevereiro, que a gente começou a ouvir falar de pessoas que estavam contaminadas aqui. Não adianta a gente, nessa aula que eu estou gravando hoje, sábado, mas essa aula eu vou passar o link para vocês na terça. Hoje, sábado, para terça, vai acontecer, várias pessoas vão se contaminar. Então, eu não vou trazer estatística agora, valores para vocês de quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas morreram, porque isso está mudando e infelizmente muda diariamente e é muito triste. Então, o que eu queria falar para vocês de coronavírus era isso. Protejam-se, continuem sim em isolamento, em casa, fiquem em casa, cuidem-se da sua saúde, cuidem da saúde dos seus familiares, tá? Porque essa é uma forma da gente estar prevenindo a propagação. Mas eu voltando então à pandemia, porque ele foi caracterizado pandemia pela Organização Mundial da Saúde, foi por isso, pela forma de transmissão ser simultânea, ela vai passando em vários lugares e muito rápido, então foi transformado em pandemia. A partir daí, os governos determinam ações que elas vão usar. Vocês podem ver que alguns países trancaram aeroportos, teve uns que trancaram os seus territórios, né, as suas fronteiras para não deixar pessoas entrarem, para não deixar os seus moradores viajarem para outras províncias. E isso é a coisa mais certa que se tem a fazer numa pandemia, porque se precisa da ajuda de todos para a gente evitar a propagação, tá? Mas tem a pandemia e tem epidemias também. Então, epidemias já é quando permanece em uma determinada, é uma doença que fica em um ambiente distinto. Então a gente teve várias epidemias no Brasil. A gente teve a de sarampo, nós tivemos a de febre amarela, tivemos de dengue. Febre amarela se teve uma grande propagação de 2005 a 2009, e aí onde todas as pessoas foram vacinadas, né? Mas aí já se tinha vacina para isso, então foi fácil de resolver. O sarampo também, recentemente, a gente teve alguns surtos daí de sarampo em alguns determinados lugares, e eles detectaram também que aconteceu epidemia. Ele se tornou epidemia quando ele saiu. Começou a ter surtos de sarampo em São Paulo, depois teve surtos de sarampo no Paraná, surtos de sarampo no Rio Grande do Sul. Então eles consideraram o sarampo também uma epidemia. Mas a gente tem vacina de sarampo. O que eles fizeram? Recentemente, agora em março, teve uma grande vacinação, que eles vacinaram um grupo de pessoas, né, contra o sarampo. Então as doenças, elas estão acontecendo, elas sempre aconteceram. Por isso que a pandemia do Covid-19, ela é diferente para nós, porque nós não temos ainda uma vacina eficaz e ela está passando assim de um país para o outro por conta da movimentação das pessoas. Então se viu que barrando as fronteiras conseguiu-se diminuir. Lá na China mesmo já se conseguiu estabilizar, mas também estão estudando, porque tem pessoas que tiveram recaídas. Então, para vocês verem que é uma coisa nova, que pessoas ainda que já tiveram a doença
regrediram da doença, voltaram a ter febre. Então, a pessoa mantém esse isolamento. Aqui, a gente está mantendo o isolamento de 14 dias, né? Quando já apareceu pessoas para mim com febre, eu não consegui testar essas pessoas, porque não se tem testes rápidos, né? Então, hoje o teste pode levar de 3 a 7 a 9 dias o resultado de um teste para Covid-19. E a gente sabe que 9 dias uma pessoa contaminada, ela pode contaminar várias pessoas. Então, os governos, os órgãos de governo que cuidam da saúde estão produzindo, pedindo para os laboratórios grandes, que é Fiocruz, para produzir esses testes rápidos, né, que basta um esfregaço na boca e um no nariz, né, e manda para laboratório, que é um laboratório federal, ele vai analisar e vai dizer, só que está demorando muito, então essas pessoas continuariam contaminando as outras. Então, nós temos essa dificuldade aqui no Brasil, não é só no Brasil, em vários lugares do mundo tem essa dificuldade, porque esse vírus se espalhou muito rápido e os laboratórios não estavam preparados para fazer grande número, né, de exames. Imaginem 5.000, 10.000 exames, assim, um laboratório fazer análise, né, e não é só simples, tem que ter equipamentos para fazer isso. Então, esse é um dos motivos da demora e porque não estamos conseguindo testar todas as pessoas que contêm os sintomas, né? Qualquer sintoma. E é qualquer um dos sintomas, né? É a febre, a tosse seca, coriza, né? Que é um os 3 que mais aparecem assim. Aí pode vir cansaço e o mais grave é a falta de ar. Infelizmente, como a gente não consegue testar para Covid, vai acontecer muitos casos que chamam de subnotificação, aquelas pessoas que vão ter Covid e nem sabem que tiveram. Então, infelizmente, é o que a gente está vivendo hoje. Mas existe, assim, uma notícia boa em todo esse caos, que ele mata 2,4% das pessoas contaminadas. Então, ele não é letal. Embora eu não goste muito de usar isso, porque para mim, da área da saúde, qualquer vida é importante. E perder uma vida já é muito triste. Eu gostaria de dizer que ele não fosse letal, que ele não matasse as pessoas, mas não é isso que a gente tem visto. O que a gente pode fazer hoje, nesse momento, é isolar, ficar em casa, não sair, evitar ir desnecessariamente a mercados, procurar comprar várias coisas no mesmo dia, assim, não em grande quantidade, porque senão a gente sabe que vai faltar, mas e poucas vezes, né, e trazer o necessário para que a gente fique bem abastecido e não ter que sair. Principalmente se a gente tem em casa alguém do grupo de risco, né, que tenha alguma pessoa acima de 60 anos e que tenha doença crônica, essas pessoas sim deveriam evitar sair de casa nesse momento. Se fala que se vai ter mais uns 10, 14 dias, onde o pico mais contaminante vai ser 19, 20 de abril, mas tudo isso realmente ainda é especulação, a gente não tem uma certeza disso. Por ser da área da saúde, eu temo que a gente vai ainda todo mês de abril e todo mês de maio, e maio seja o pior momento, porque a gente sabe que maio é mais frio, é mais chuvoso, é mais úmido, então as pessoas tendem a se gripar, né, a ficar mais doente do grupo respiratório neste momento. É neste momento que eu creio que as pessoas vão se contaminar muito mais, porque vão sair mais e porque provavelmente vai ser liberado
vendas ou as lojas abrir, as pessoas vão continuar tentando voltar à normalidade, e eu penso que é aí que as pessoas vão se contaminar mais. Gostaria de estar errada, mas não é o que as projeções estão dizendo, né? Que momentos piores ainda virão. Assim, eu não vou deixar nenhum trabalho para vocês, porque eu vi que os outros voluntários já deixaram, apesar que agora vocês vão ter tempo. Eu gostaria que vocês estudassem, lessem, né, internet, da maneira que a informação chegue até vocês, mas que vocês lessem sobre as grandes doenças do mundo, porque isso traz assim uma contribuição bastante nesse momento. Então eu queria que vocês vissem sobre a peste negra, né, que ela aconteceu, foi um período maior, né, e matou muitas pessoas. Também que vocês vissem sobre a cólera, que também foi uma pandemia que matou milhares de pessoas, né? A tuberculose, que ela, apesar de erradicada no Brasil, ela foi considerada uma pandemia gravíssima, porque a vacina ela foi criada provavelmente em 1950, e antes disso, do período que ela iniciou, ela matou muita gente. E ela pode ter matado muita gente. Eu quero que vocês leiam sobre isso, porque ela se transmite no ar, né? Então eu quero que vocês leiam também sobre a tuberculose. E hoje em dia tem a vacina e tem tratamento, mas é uma doença que mata e ela deixa bastante sequelas, né? Quero que vocês vejam sobre a varíola também, porque também foi uma pandemia que matou muitas milhares de pessoas, e é uma doença extremamente agressiva. As pessoas criavam bolhas assim no rosto. Então gostaria que vocês lessem sobre isso, porque a gente tem muito a aprender com o que aconteceu historicamente, é o que nos ensina a viver melhor, tá? Então fica isso para a nossa aula de hoje, para que vocês leiam sobre as grandes epidemias e pandemias que nós já tivemos, tá? E as mais modernas, a AIDS é uma pandemia, né? A gente não tem a cura ainda da AIDS, e ela, em 1980, até os dias de hoje, ela continua contaminando muitas pessoas. Hoje a gente já conseguiu frear ela por conta dos antivirais e coquetéis que tem aí, mas também foi considerada uma pandemia. Claro que se tem um grupo de risco mais restrito, né? Eu quero que vocês leiam sobre isso, sobre os grupos de risco de cada uma dessas doenças que eu elenquei, que vai trazer uma contribuição bem importante para a saúde de vocês. Deixo aqui o meu abraço, né? Espero pela nossa próxima aula, e que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Aproveitem este momento para aprender coisas novas, para lerem, né? Para a gente administrar mais a tolerância um com os outros, já que a gente está em casa confinado com os entes da gente, com as pessoas próximas, que sejamos mais tolerantes, mais amigáveis, né? Para que a gente passe por esse momento que seja mais leve possível. Um abraço e um beijo, e se cuida. Até a próxima aula.